Também acho, né? Ver o Morumbis, né? Com 12 mil pessoas e o Morumbis, como é grande, parece ainda menos gente. Então, isso choca muito, ainda mais que a torcida do São Paulo tem feito manifestações muito bonitas a favor do time nos jogos de Libertadores, né? Nos últimos anos. Tem sido uma torcida que comparece bastante, ontem colocando este voto de protesto. Como é que você viu essa manifestação de dentro do estádio também, PVC? E acho que já dá para a gente esclarecer um pouco dessa guerra, né? Belmonte e Júlio Casares. Porque de ontem para hoje surgiram muitos burburinhos. O Belmonte está saindo, está rachado com o Casares. E acho que é importante a gente trazer as informações aqui corretas de qual que é a real situação nesse momento entre esses dois grandes personagens aí do futebol de São Paulo, que é o presidente e o diretor de futebol. Não, eu acho que a questão não é... Eu acho que uma hora vai ter uma ruptura, que provavelmente vai ser no final do ano e vai ter uma mudança... Pensando na eleição do ano que vem. Provavelmente vai ter no final do ano uma mudança de diretoria. Mas não dá para dizer hoje que vai acontecer. A gente sabe que tem o grupo político ao qual o Belmonte pertence, pensa de uma maneira diferente do grupo do Júlio Casares em relação ao Fundo Cutia e ao FIDIC. E eu acho que esse debate, ele democraticamente é muito importante. Ninguém vai... Eu, do ponto de vista conceitual, entendo que o São Paulo tinha condição de, sozinho, reestruturar as divisões de base, revelar mais jogadores, mesmo com a inflação do mercado de base que existe, que o Internacional reclama, que o Fluminense observa, que o Flamengo pensa. Mas o Palmeiras inflacionou a base. Mas o Palmeiras não contratou só jogador pré-pronto. Essa fórmula, essa frase, que também acho que está equivocada. Jogador de 16, de 15 anos, que já está com um processo de formação adiantado, e aí você vai lá e paga R$1.200.000 no Estevão, por exemplo, mas o Palmeiras não contratou o Vitor Reis assim, não foi o Endrick assim, não foi o Luiz Guilherme assim, não foi o Giovani assim, não é todo mundo assim. Então, eu entendo que o São Paulo é o clube dos 4 grandes de São Paulo, com toda a tradição que o Santos possui, de revelar de Pelé, Juari até Neymar, o São Paulo é o clube que mais revelou jogadores no futebol paulista, de Bauer a Beraldo, o São Paulo revela. Então, por que raios o São Paulo precisa de R$200 milhões para investir na base? Porque precisa para fazer o organograma, trazer um CEO. Me parece uma falácia, porque você pode perfeitamente montar o organograma e contratar profissionais importantes que venham de fora do clube. E, ao mesmo tempo, você pode ter todo o dinheiro dos 200 milhões e formar um organograma e trazer gente de dentro do clube e continuar fazendo um banco de amigos. Então, não é aqui que está o X da questão, na minha opinião. E se no passado o FIDIC dividiu pensamentos entre os conselheiros do São Paulo, hoje o Fundo Cutia divide muito também. Isso pode levar, assim como a questão de por que o São Paulo investiu, contratou Rafael Tolói, Dineno, Oscar, quem mais veio esse ano? Wendel, Tapia, e não gastou Rigoni, e não gastou R$1 em contratação. Por quê? Porque o plano da direção que vem da presidência era não gastar. Então você passa... mas a diretoria... E esse plano de não gastar está dando certo? No sentido de ajudar a quitar as dívidas do clube para que o clube seja saudável financeiramente e num futuro, espero que próximo, né, que breve possa voltar a contratar, sim, jogadores de uma prateleira um pouco mais acima e o time brigar por feitos esportivos? A dívida bancária não diminuiu visivelmente. A Galápagos argumenta que havia dívidas de 2026 e 2027... que o custo de antecipar o pagamento seria mais alto do que de esperar o vencimento. Então, eles garantem que em 26 e 27, a dívida bancária visivelmente vai diminuir. E a gente vai parar de ter essa sensação de que a dívida bateu perto de 1 bilhão e que o São Paulo fica afogado porque arrecada 700 e tem uma dívida de perto de 900. É possível que sim. Eu não tenho como dizer, só vamos pegar o balanço daqui a 2 anos e ter certeza. Só que até os próximos 2 anos, você vai avalizar decisões que vão na direção da parceria do São Paulo com a Galápagos sem ter a convicção de que vai fechar essa conta.
Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. 0 nos próximos jogos. E eu não julgo quem pensa dessa forma, porque o futebol apresentado pelo São Paulo é um futebol podre, é um futebol pobre, é um futebol nojento. Cara, o São Paulo deu 15 finalizações no jogo. 15! Só 2 foram no gol. Os caras não treinam a finalização, não? O que esses caras ficam treinando no CT da Barra Funda? Eu falo sobre finalização no São Paulo há anos aqui no canal. Eu venho falando que o São Paulo parece que não treina a finalização há anos. Não é de hoje esse problema, cara. O Ceará finalizou 7 vezes. 6 foram no alvo. 6. Os caras fizeram gol. São Paulo não jogou nada hoje. Uma partida absolutamente horrível. Me lembrou muito os tempos do Zubeldia. Me lembrou muitos tempos do Carpini. Entra técnico, sai técnico e nada muda dentro do São Paulo, cara. Impressionante. Salário tá em dia? Direito de imagem tá em dia? Provavelmente não, né? Porque com esse futebol mequetrefe aí, a única explicação é essa. Qualquer time que vai encarar o São Paulo não impõe medo, não impõe respeito a mais ninguém. Ninguém respeita mais o São Paulo. Nenhum adversário que chega no Morumbi não respeita o São Paulo. Porque o São Paulo não impõe respeito. O São Paulo hoje assistiu o Ceará jogando, cara. Mantivemos a posse de bola por 61% aí do tempo. E aconteceu o quê? Nada. Os caras não sabem finalizar. Os caras não sabem chutar uma bola no gol, cara. Tivemos protesto hoje, tivemos nota oficial do Casares e protesto nas arquibancadas também, torcedores comuns mandando o Casares para aquele lugar. De novo, e a pressão tem que continuar. E o protesto não pode parar por aqui, não pode parar por agora. Todo jogo no Morumbi tem que ter protesto contra essa diretoria nojenta, patética. Uma diretoria que não planejou a temporada como deveria, um péssimo planejamento. O time do São Paulo não tem centroavante. Ficaram esperando o Marcos Leonardo ali até o último dia da janela de transferências e no fim trouxeram o Rigoni. São Paulo que contrata um jogador vindo do quinto reserva no ataque do Cruzeiro. O cara não marcou nenhum gol no ano. O primeiro gol que ele marcou foi aqui no São Paulo contra o Botafogo, que é o Dineno. Mas também não dá nem pra culpar. A bola não chega pro cara, mano. A bola não chega pro cara. Impressionante. O Crespo não tá isento disso. Porque o Crespo deixa o Luciano lá. O Luciano jogou nada hoje. Nada. E ele mantém o Luciano. Aí faz a dupla Luciano e Dineno no ataque. E quem vai fazer a bola chegar neles? O Lucas fala de ritmo? Sem ritmo de jogo? Não vai. Aquele buraco no meio de campo do São Paulo. São Paulo foi ridículo, cara. O São Paulo foi ridículo. O Crespo falou sobre a situação do Oscar antes do jogo. E falou que na entrevista coletiva ele vai falar em espanhol para ele conseguir ser o mais objetivo possível em relação à situação de Oscar. Vem bomba por aí, com toda certeza. Vem bomba por aí. Vem mais uma revelação de mais uma mentira da diretoria. Anotem aí. A gente vai fazer a coletiva do Crespo lá no canal Terciário, canal Cortes do Beijo. A gente vai entender o que o Crespo tem para falar. Agora, o São Paulo tá se esforçando. O São Paulo tá se esforçando para não se classificar na Libertadores. Essa é a classificação do São Paulo hoje, ó, estamos em 7º com 35 pontos. O time que abre o G4 é o Mirassol com 42, 7 pontos à frente. E aí, se a gente quiser uma pré-Libertadores aqui, tem que tirar uma diferença ainda de 5 pontos. E olhe lá, né? Porque o Bahia tá com um jogo a menos. É impressionante, cara. Parece que o São Paulo entrou hoje conformado com o ano. O ano acabou pro São Paulo. O ano acabou pro São Paulo. E esses caras vão conseguir a proeza de ficar fora da Libertadores do ano que vem. Parabéns, Casares. Parabéns pela sua montagem de elenco, Casares. Parabéns, Casares, por doar a joias de Cotia a preço de banana. Negociar a preço de banana. O William Gomes tá lá arrebentando lá no Porto. Matheus Alves joga todo o jogo lá no CSKA. O Moreira tá lá no Porto B também jogando de boa, tranquilo. Galopo no River Plate tá lá jogando também de boa, tranquilo. O Henrique Carmo foi pro CSKA.
Parabéns, Casares, por liberar Galo, por liberar... Não que ia fazer com, nossa, uma baita de uma diferença. Nada disso, mas poderia ser útil. Outros jogadores que poderiam ser úteis. Michel Araújo poderia ser útil. Eric poderia ser útil. Wellington Rato poderia ser útil. Rodrigo Nestor poderia ser útil. Mas Casares mandando todo mundo embora. Parabéns, Casares. Você tá acabando com o São Paulo, Casares. E você merece todas as críticas possíveis. E não me venha com um discursinho que você mandou na sua nota lá, aquela nota patética que você postou em sua rede social, de que, eu entendo o torcedor, pode protestar mesmo, mas nós temos que entender que estamos numa reconstrução financeira. Agora, no último ano de mandato, praticamente, você quer reconstrução financeira, depois de ter pego o time com 400 milhões de dívidas e ter deixado em 1 bilhão, agora você quer reestruturação financeira? Após você elevar a dívida do São Paulo em mais de 600 milhões de reais, você dobrou a dívida do São Paulo, Casares. E agora você quer vir falar de, vamos aqui reestruturar financeiramente. O torcedor São Paulino não é trouxa. O torcedor São Paulino não é palhaço. Casares, você teve o pior déficit da história do São Paulo, cara. Impressionante. E você conseguiu a proeza. O São Paulo, olha, cada uma, nossa... São Paulo nunca tinha passado por transfer ban. E o Casares conseguiu. E não vem colocar a culpa no Leco. Agora não tem como colocar a culpa no Leco, Casares. Porque quem contratou o Bobadilha foi você. Quem fez o acordo com o Cerro Porteño foi você, Casares. E você conseguiu fazer com que o nome do São Paulo aparecesse na lista do transfer ban da FIFA. A única vez na história do clube. Parabéns, Casares. E tem gente que defende você ainda. Claro, com menos veemência, porque não tem como passar pano pra sua incompetência, né? E falar do time é chovendo molhado. E a gente sabe que o problema do São Paulo não são só os jogadores. Os jogadores têm a sua parcela de culpa, e muito, porque... Meu Deus do céu, é ruim assistir o jogo do São Paulo, cara. Hoje assistir o jogo do São Paulo, eu tô com... Daí o Crespo, finalizando a sua fala, dizendo, classificar para Copas Internacionais. Já tá achando que Sul-Americana pode ser uma opção, porque a Libertadores está ficando um pouco mais difícil diante do que está jogando o São Paulo, ou que não está jogando, e de um resultado como esse, né? Você perder ponto em casa para o Ceará fica muito ruim. O jogo foi ruim, Arnaldo. O Arboleda também falou, né? De momento difícil. Tem várias coisas, né, para a gente falar. Teve protesto fora de campo, mas acho que pode começar pelo jogo, que foi ruim. Não, vamos começar pela entrevista. Talvez seja mais fácil a gente começar pela entrevista e ir voltando um pouquinho no tempo. Da entrevista para o jogo, do jogo para o antes do jogo do protesto, em que envolvia o estádio vazio, né? E aí, do protesto para o clube social, que é o alvo do protesto. Então dá para a gente fazer a escadinha, rapidamente, tentar ser breve. A entrevista, ela teve uma novidade, ela foi a mais extensa, ela, em alguns momentos, a gente não mostrou esses trechos, ele pediu para falar em espanhol. Para ser mais claro, essa situação das Copas Internacionais, da próxima vez você pode pedir para ele se expressar em espanhol do que ele quer dizer exatamente. Se ele quer dizer Libertadores ou Sul-Americano. Porque, mal compreendido da última vez que falou sobre os lesionados, sobre o Oscar, sobretudo, ele fez questão de se expressar em espanhol sobre a situação do Oscar, depois em espanhol sobre a situação do Luiz Gustavo, depois em espanhol sobre a situação do Luiz Gustavo e do Lucas, juntos. Isso não é por acaso. Primeiro porque, como é o cara que fala pelo clube, ele estava tendo dificuldade em ser compreendido, sem colocar aspas ou mais sincero, e ele está na defensiva. Pela primeira vez desde que voltou ao São Paulo. Porque o time dele empacou. Ele perdeu a mão sobre o time, né? Você falou 4 derrotas. Vamos voltar um pouquinho. São 6 partidas, 5 derrotas, 1 vitória, 1 gol marcado em 6 partidas. O técnico perdeu a mão. O time não consegue mais jogar, não consegue mais fazer gols. Há 2 ausências fundamentais nesse período. Não a do Lucas, nem a do Oscar, nem a do Luiz Gustavo, que não são super-heróis, como disse o Crespo. A do André Silva, que a gente falava aqui. Desde que o André Silva saiu, o São Paulo não conseguiu fazer gols. O Luciano emperrou, nenhum jogador que faz dupla com ele consegue se firmar e o ataque parou de funcionar.
A criação da jogada, ou das jogadas, ela até continuou sem o André Silva muito por conta da presença do Marcos Antônio. Agora o Marcos Antônio também não está. O Marcos Antônio, vítima de uma recaída de lesão muscular com uma barbeiragem da comissão técnica, departamento médico e preparação física do São Paulo, certo? Então o Marcos Antônio já não jogou contra a LDU e não jogou também contra o Ceará. O time perde. E com um time limitado para Dedéu, essas duas peças que faziam, nós vamos discutir daqui a pouco a falta que faz o Lucas Evangelista no Palmeiras. Imagine o Marcos Antônio no São Paulo, né? É uma diferença abissal. O time, o Crespo, se perdeu. Me dá uma sensação, e espero que ele lembre disso, daquele momento do trabalho dele no Brasileiro, quando ele saiu lá atrás. O time emperra, ele perde a convicção sobre o sistema, começam a ocorrer várias lesões musculares e o time vai lá para baixo. E começa a disputar contra o rebaixamento, né? Que, na verdade, Tironi, é aquilo. É a realidade do São Paulo por esse ano. Só que ninguém conseguiu jogar claro com o torcedor do São Paulo até o momento. E o torcedor do São Paulo, se sentindo sacaneado, largou a mão. O Crespo perdeu a mão, o torcedor do São Paulo largou a mão. E largar a mão, eu não acho uma opção, sabe? Eu lamento. Eu parabenizo 12 mil pessoas que foram. É o pior público desde a volta da pandemia. Isso é bem significativo. É chocante. 12 mil pessoas desde a volta da pandemia. Parabenizo os 12 mil torcedores. E acho que os que não foram, eles... e estou vendo muito companheiro São Paulino, influenciador São Paulino, defendendo o Morumbi vazio, o não ir ao jogo, o cancelar o sócio, em protesto contra a direção. Essa é a forma mais fácil de você entregar ainda mais o clube nas mãos da atual gestão. Você sai... Quando era a pergunta do próximo jogo da Libertadores, no caso... Ou quando era de algum jogador no departamento médico, aonde as informações parecem que são escondidas no São Paulo. Então ele chegou e ficou com dó da gente. A impressão que eu tive é que o Crespo ficou com dó. Precisou vir o técnico numa coletiva, depois de meses, dar uma explicação médica do Oscar. E para mim o Crespo ficou com dó da torcida do São Paulo. Ele tá vendo que a torcida tá passando, que os setoristas lá, o jornalismo lá, os caras estão implorando por alguma informação, por alguma dica do que tá acontecendo. E a impressão que eu tive é que o Crespo ficou com dó. Aí ele chegou e falou, vou falar, o meu portunhol, o meu português, né, com o espanhol, acho que não tá, eu não sei, não é 100%, então eu vou falar em espanhol, vou falar na língua que eu domino aqui, pra ficar claro, pra eu não errar nenhuma palavra. E tomou cuidado com as palavras em que ele iria usar no relatório dele, no que ele está vendo que está acontecendo com o Oscar. E pra mim, te digo, ele falou o que ele falou de dó da torcida porque ele viu que não chega informação nenhuma. Nós estamos pedindo a informação do maior, do que chega para nós, do que para mim vem, que talvez seja o maior salário do São Paulo, um cara que na temporada chegou para salvar a temporada do São Paulo. Já tava o Lucas. Aí chega o Oscar e nós não sabemos absolutamente nada do que acontece do Oscar. A gente vê 2 imagens, 3 imagens por semana do Oscar em campo, do Oscar ali no treino. Só que o Crespo, pra mim, ele viu que ou não estão informando ou que nós não estamos sabendo absolutamente nada do que acontece no São Paulo. Nós estamos sedentos, nós respiramos, nos alimentamos de São Paulo, estamos sedendo por alguma mísera informação, um mísero feedback desses palhaços que estão comandando o São Paulo. E aí o Crespo, pra mim, chega e fala de dó. Tipo assim, eu vou falar pra esses coitados o que tá acontecendo porque eles não fazem a mínima ideia do que está acontecendo. Isso é aceitável? É aceitável isso que tá acontecendo no São Paulo?
Aí ele chega e fala, eu vou deixar bem claro. Falou em espanhol. Falou, vou deixar bem claro na liga que eu domino, pra eu não errar nenhuma palavra. E a gente sabe que o Crespo não toca nesses assuntos. Que em outros momentos ele, aí é com o médico, eu não sou médico, né? Ele, no começo ele tava assim. Aí ele veio de dó, mediante um cenário completamente temerário, urgente, em que essa gestão patética e horrorosa já deveriam ter saído todos do São Paulo. Se Júlio Casares, esse Belmonte, que é o diretor de futebol, eu não aguento mais falar o nome desses caras. Aí ele chega e fala, o Oscar, ele teve uma lesão gravíssima. Gravíssima. Ele aparece no campo ali porque o Oscar tá se esforçando demais pra voltar. Ele falou, tá bonito de ver. O Oscar, o Crespo, ele defende os jogadores. Ele fala, a vontade que o Lucas tá de ficar 100% é muito grande, e a do Oscar também. Só que ele não tem a mínima condição de jogo. Nos foi falado que ele estava treinando, que o Oscar estava treinando. Nós aqui de idiota e de otários que somos dessa gestão safada. Safada eu quero dizer inútil, incompetente. Estávamos imaginando que o Oscar estaria disponível para a LDU. O quadro não é esse. Então, para mim, isso é opinião minha, eles fazem para despistar. Eles colocam o Oscar ali, treinando ali, junto nas imagens, e nós estamos achando que o Oscar tá treinando com bola, tá treinando com os principais. O Crespo deixou claro que não tem nada a ver, e o Crespo nunca daria ele nunca falaria o que tá acontecendo com um jogador que não está integrado ao elenco. Não é que ele não está integrado, mas que ele não tá disponível para ele usar no campo. Então, para mim, o Crespo falou de dó, porque ele tá vendo o que esses caras estão fazendo com a gente em relação a tudo aí, e se não bastasse a informação de um jogador, uma mísera informação. E aí nós temos um cara, porque é óbvio que isso está na conta do Casares, né, essa gestão, e ele veio pedir desculpa, mais um dos posts e um discurso inflamado. Só que e o diretor de futebol? Nós não temos diretor de futebol, esse cara ele não é cobrado de nada. Tem uma pressão pra ele sair, agora não dá pra saber se ele vai sair, se ele vai ficar. O cara, ele é o diretor de futebol. Olha as vendas da base, olha o futebol do São Paulo como é que tá. E esse Belmonte, que é um cara que me dá nojo citar o nome dele. Esse cara, ele não aparece, ele sumiu. Olha o que estão fazendo com o São Paulo, galera. Aí vai doer. A Leila humilha o São Paulo, a Leila humilhou o São Paulo. Rapaziada, bom, ano passado o São Paulo conseguiu um total de bilheteria de 98.163.569 reais. Uma baita de uma renda, né, rapaziada? O dobro do que o patrocínio Master paga pro São Paulo por ano. Em 2023, no título inédito, né, no ano do título inédito da Copa do Brasil, o São Paulo arrecadou aí uma bilheteria de, total, tá, renda bruta, 111.800.000 reais. Uma baita de uma bilheteria. A diferença para esse ano é enorme, mas só reflete o extracampo do São Paulo e o cansaço da torcida que nos últimos anos vinha apoiando com muita força, mas após as eliminações vexatórias desse ano, crise política no São Paulo, torcida organizada fazendo venda casada, depois de tudo isso, o torcedor se revoltou e cansou. E tá no direito dele. Eu sou contra a Morumbi zero, tá? Não acho que é a melhor solução. Mas eu entendo quem pensa dessa maneira e quem não foi pro estádio, completamente eu entendo. E o DM do São Paulo ganhou mais alguns novos reforços aí, tá? Já tínhamos o Ferrarese, que teve uma lesão no músculo adutor da coxa, né? Hoje ele até apareceu nas imagens do treino, mas ele apareceu sozinho, correndo. Acho que não participou com bola não, tá? Além dos outros lesionados, né? Como André Silva, Caleri, Hugo, Luan e Rian Francisco. Ontem foi confirmado ali que o Marcos Antônio teve um desconforto no músculo reto femoral da perna direita. É mais um desfalque aí para o time de Hernan Crespo, né? O meio-campista não tem previsão de retorno. Durante o jogo contra o Ceará ontem, ainda no primeiro tempo, Rafael Tolói foi substituído, né? Ele pediu substituição após sentir ali dores na coxa. O zagueiro passará por exames hoje, né? Mais detalhados para ver a gravidade da lesão.
Tolói fez apenas o seu terceiro jogo com a camisa do São Paulo ontem, desde sua volta após 10 anos fora do Brasil, né? O clube adotou uma cautela pela volta dele, pela estreia dele, né? Mas só que essa cautela parece que não surtiu muito efeito não, porque no terceiro jogo do cara, o cara já se lesiona, e olha que ele nem fez 3 jogos seguidos, tá? Ele ficou no banco de reservas durante 2 jogos ali, jogou acho que o clássico contra o Santos, aí depois ficou no banco contra a LDU, o que dificilmente vai acontecer. Então, até aqui Belmonte não foi demitido, permanece no cargo, não sabemos até quando, porque a informação que temos, a partir do jornalista Alexandre Zanqueta, é que a partir de outubro, mudanças drásticas no futebol do São Paulo podem acontecer. E eu falo de demissão de dirigentes, eu falo de mudanças internas dentro do clube, não só em relação a jogadores, mas mudanças em relação a dirigentes, demissões, cabeças vão rolar no mês de outubro, é o que está se prometendo ali nos bastidores do Morumbi, tá? Então podemos ter mudanças drásticas no comando de futebol do São Paulo. Vamos aguardar para ver, né, rapaziada? E falando em comando de futebol do São Paulo, né, surgiu uma informação bombástica aí sobre um tal de Diego Fernandes que estaria tentando trazer investidores para o São Paulo. A informação foi aí trazida pelo jornalista Gabriel Sá. Diego é empresário, né? Ele quem articulou a ida de Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. Ele é São Paulino, né? Fundador da 08 Partners, que eu nem conheço, mas ele esteve recentemente no camarote dos ídolos, tirou foto, etc e tal. E o Diego ele já conversa com empresários do mercado financeiro, tanto no Brasil quanto também no exterior. Ele quer reunir aí alguns investidores para assumir o São Paulo. E aí eu fiquei na dúvida, né? Esses investidores para assumir o São Paulo é para assumir o quê? Cotia? É para assumir o clube? São Paulo vai virar SAF? Como será? Não temos essa resposta ainda, tá? Não há uma proposta oficial por esse investimento no tricolor, mas o interesse de Diego Fernandes parece ser real. A afirmação foi trazida pelo jornalista Gabriel Sá, tá, rapaziada? O Júlio Casares, em contato com alguns jornalistas, nega completamente que tem essa conversa, esse interesse do Diego, tá? Mas ninguém falou que tem negociação, apenas o interesse do Diego. A informação do Gabriel Sá aponta para o interesse, ponto final, tá? Vale lembrar que se o São Paulo se tornar SAF, o grupo Galápagos terá prioridade na compra, tá, rapaziada? Isso está em contrato lá em relação ao FIP, da de Cotia e tal. Então, se uma empresa oferece 2 bilhões para o São Paulo, a Galápagos pode igualar esse valor, que ela terá prioridade e fechará o contrato de compra do São Paulo, tá? Ok, dificilmente isso vai acontecer, o São Paulo se tornar SAF, porque os conselheiros, né, a gente sabe como funciona, tá? Bom, em relação a Diego Fernandes, não há proposta na mesa. O empresário está interessado e pode sim em breve fazer uma proposta oficial, quem sabe, né? Não é descartado, mas dificilmente vai passar. Segundo Jorge Nicola, o Casares teria dito o seguinte sobre Diego Fernandes investir no tricolor, abre aspas: pode descartar, essa história é sem pé nem cabeça, fecha aspas. A verdade é que isso é apenas para uma cavara de empresário, né? Não caiu nessa não, porque tem gente querendo cadeirinha no São Paulo. E aí surgiu um print, supostamente de alguém comprando páginas do São Paulo para noticiar essa situação do Diego Fernandes, para falar sobre o Diego Fernandes. Tem até um briefing aí que foi disponibilizado para como postar essa notícia, né? Como vender essa notícia. Uma vergonha que tá acontecendo no São Paulo, né? Vergonha ainda mais para as páginas que se deixaram corromper, né? Tamo de olho, fi.